Fala aí galera, tudo bem com vocês? Eu sou Francisco Porfírio, professor de filosofia, e hoje nós vamos falar sobre um personagem muitas vezes discutido, muitas vezes odiado, muitas vezes adorado, que é Antônio Gramsci. Antônio Gramsci ele foi um pensador complexo, né? Um filósofo, um linguista, um escritor e um político e ativista italiano, ali de uma formação socialista, que viveu na primeira metade do século XX e teve muitos atritos com Benito Mussolini, né, e com o regime fascista dentro da Itália. Vamos lá para a nossa videoaula, mas antes de passar para o nosso vídeo, não se esqueça de deixar um joinha aqui pra gente, de se inscrever em nosso canal se ainda não for inscrito e ativar o sininho também para receber notificações quando algo for postado por aqui. Galera, Antônio Gramsci foi um filósofo, linguista, escritor e político italiano. Inclusive, ele deixou muitas contribuições no campo político, né? Dentro de sua biografia, a gente pode perceber uma forte atuação política. Aliás, este é o motivo pelo qual, mais tarde, ele vai ter todo um problema com o regime fascista italiano. E as suas contribuições filosóficas, elas acontecem, em sua maior parte, em cima dessas contribuições políticas. Gramsci ele teve uma infância pobre, ele era um rapaz de origem pobre, de origem humilde, e isso o fez perceber o mundo, ver o mundo a partir de uma ótica diferente que o afastasse daquela visão que Karl Marx chamaria, por exemplo, de uma visão burguesa de mundo. Né? E essa visão burguesa muitas vezes ela era passada, ela era incutida ideologicamente dentro das pessoas do proletariado. Então eram poucos, né, dentro desse espectro, dessa ótica marxista, que tinham essa sensibilidade de perceber que eram explorados, né, assim como Antônio Gramsci teria percebido aí, segundo mostram, né, fontes de sua biografia. Ele formou-se em letras, né, e desenvolveu muitos estudos sobre linguística, e aderiu ao socialismo no ano de 1915. Então, no ano de 1915, ele adere mesmo, né, ao socialismo, passando ali daqueles ideais que ele nutria para uma defesa política de um espectro socialista na sociedade. Pessoal, para vocês terem uma ideia, Antônio Gramsci liderou uma greve dos operários em Turim no ano de 1917 contra a permanência na guerra. Então foi uma grande greve ali de trabalhadores, liderado ali por Antônio Gramsci e outras figuras sindicalistas, né, ligadas à luta sindical, que queriam que aquela guerra acabasse, né, que a Primeira Guerra Mundial acabasse, que a permanência daquela guerra acabasse e que, principalmente, né, a Itália não se envolvesse mais naqueles assuntos belicosos. Em 1922, Gramsci e a Itália viu ali o início do governo Mussolini, o início da era fascista italiana. Em 1924, o governo fascista italiano enfrenta sua primeira grande crise política, e é neste mesmo ano, 1924, que Gramsci atua na fundação do Partido Comunista Italiano. Então, a importância principal de Gramsci aqui no cenário político agora é essa. Ele está fundando o Partido Comunista Italiano, que já existia, os partidos comunistas, né, já existiam no mundo desde o século XIX, vinham crescendo, e a Itália ela ganha este novo membro político, vamos dizer assim, né, para esse jogo político, em 1924. E a principal missão, a principal tarefa do Partido Comunista Italiano neste início era fazer oposição ao fascismo de Benito Mussolini. No ano de 1926, o governo de Benito Mussolini, que tinha chegado ao poder democraticamente, se torna aí um governo totalitário. Então nós vemos a ascensão daquele regime totalitarista nesse ano, né, com ali o fechamento de instituições democráticas e com o poder total em cima das pessoas sendo investido por parte do governo. Então o governo ele passa a ter um poder sobre a vida, né, no âmbito público e também no âmbito privado. Essa é uma das principais características do totalitarismo. E foi neste mesmo ano, de 1926, então, com essas prerrogativas de poder total e sob ameaças ideológicas de inimigos políticos,
que Mussolini, né, que o governo ali orquestra a prisão de vários inimigos, né, considerados inimigos, adversários políticos. Um deles foi Antônio Gramsci, por conta da sua forte atuação em oposição ao governo de Benito Mussolini. Gramsci é preso, é julgado e é condenado a 20 anos de prisão. Este período que ele passou na prisão, né, a partir de 1926 até 1937, foi muito importante, falando assim da obra do pensamento de Gramsci, né, dessa estrutura do pensamento de Gramsci, porque é lá em que ele vai escrever o seu principal livro, que são os Cadernos do Cárcere, onde ele vai descrever ali todo um arcabouço político a partir de uma argumentação linguística muito refinada. Gramsci morreu no dia 27 de abril de 1937. Dizem suas biografias que ele, que estava preso, né, foi liberado da prisão 3 dias antes da sua morte por estar muito doente e porque as autoridades não queriam que ele morresse dentro da prisão e se tornasse um mártir ali da luta contra o governo fascista. Os principais estudos teóricos de Gramsci, eles vão versar ali sobre a cultura, porque ele vai falar do socialismo, ele está trazendo uma nova leitura do socialismo adaptada para sua época, adaptada para o século XX, e tendo ali como pano de fundo a questão cultural. Então, quando a gente fala de Gramsci, a gente tem que falar de um conceito que ele nos trouxe, que foi o de hegemonia cultural. Essa ideia de hegemonia cultural, ela já estava de certo modo presente em Marx, e Gramsci ele está atualizando, porque se a gente for parar para pensar, existia uma cultura burguesa que ela estava ali implantada dentro do que Marx identificou como superestrutura. Então ela estava ali junto com a ideologia, junto com a religião, junto com aquela mídia burguesa, dentro de um conjunto de aspectos que mantinha a ordem das coisas tal como ela estava. E Gramsci, ele fala então da necessidade, né, para se implantar um governo comunista, né, para tornar a sociedade uma sociedade socialista, da necessidade de uma espécie de estabelecimento, de domínio destes intelectuais, né, e dessa produção artística da esquerda dentro da sociedade. Então, criaria ali uma nova hegemonia cultural que não era aquela hegemonia cultural dominantemente burguesa. Mas o estabelecimento dessa hegemonia cultural que garante certo poder a um núcleo da sociedade, vamos dizer assim, ou uma nova classe política, deveria ser implantado através da dominação e da manipulação? A resposta de Gramsci é que não. Não era algo que deveria ser feito à força, né, tal como uma revolução armada, mas sim algo que deveria acontecer com consentimento e com convencimento, né, através da linguagem. Então seria a necessidade ali de utilização de uma retórica para convencer as pessoas de que aquilo era o melhor para a sociedade. Então, não se trata de uma revolução armada que vai impor à força todo o ideal, né, como dizem inclusive algumas visões conservadoras e neoconservadoras, para destruir os valores da família tradicional. Não se tratava disso, muito menos se tratava de uma artimanha ali para infiltrar nos espaços educativos, dentro das escolas, né, e colocar ali uma espécie de marxismo cultural. Tudo isso é teoria de conspiração. Por quê? Porque nunca saiu do papel dentro da obra de Gramsci e nem se trata disso na obra de Gramsci, né? A questão é convencer, a questão é fazer essa utilização da linguagem para levar aquilo ao povo e mostrar para o povo que aquilo é melhor. E aí partiria das pessoas, do povo, de comprar aquela ideia ou não. Tendo isso em vista aqui nesse cenário que nós temos, né, de domínio de uma hegemonia cultural burguesa, seria necessário enxergar aqui o que Gramsci chamou, né, dessa diferenciação da intelectualidade, né, perceber que o intelectual, a figura do intelectual, que é aquele que tradicionalmente ele tem uma certa voz dentro da sociedade, mas ele muitas vezes não tem o apelo
social ali, muitas vezes o intelectual ele se desconecta, por exemplo, das massas, né? Isso é muito comum. O intelectual é aquele acadêmico, né, elitizado que se desconecta das massas, se verter no intelectual orgânico, que é aquele que faz a ponte entre a sua área de atuação, né, e aquelas questões político-culturais de uma sociedade desenvolvida. O intelectual orgânico aqui, ele inclusive não é simplesmente aquela figura clássica que nós temos do intelectual como o estudioso, o acadêmico, o culto, mas ele pode ser qualquer profissional, o engenheiro, pode ser o médico, pode ser qualquer profissional que estabeleça dentro da sua profissão essa ponte com a sociedade e com essa organização política. Isso aí, galera, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado da nossa videoaula. Curtem, compartilhem à vontade. Se inscreva no nosso canal se ainda não for inscrito. Segue a gente também nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. Até mais, valeu!